O Plano Nacional de Educação é uma lei nacional que estabelece grandes metas e estratégias para o ensino no Brasil. A primeira versão, que valeu de 2001 a 2010, foi completamente ignorada pelos gestores da educação por ter muitas metas e pouco foco. O PNE2 é mais coeso, tem 20 metas e estratégias que tratam de financiamento público, oferta de vagas e qualidade do ensino. O problema é que o governo federal enviou com atraso, em dezembro de 2010, o projeto para o Congresso e até agora os parlamentares não conseguiram votar o plano. Para discutir a importância do Plano Nacional de Educação, recebemos o deputado federal do PT de São Paulo, Newton Lima, ex-reitor da Universidade Federal de São Carlos e presidente da Comissão da Educação da Câmara dos Deputados, e também o cientista político Daniel Cara, coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Deputado, como está o esforço do Congresso para aprovar o Plano Nacional de Educação? Bom, nós estamos numa fase final agora, porque o deputado relator da comissão especial que foi criada para isso, que é o deputado Ângelo Vagnoni, do PT do Paraná, vai apresentar nos próximos dias o seu segundo relatório. O primeiro relatório ele apresentou no final do ano passado, após um conjunto imenso de audiências públicas realizada com segmentos da sociedade, gestores municipais, estaduais, organizações não governamentais, reitores, representantes dos estudantes, dos trabalhadores, especialistas, para discutir o projeto original encaminhado pelo governo. Todos nós sabemos que é um ano curto, porque é um ano eleitoral das eleições municipais. A vontade política que nós temos, tanto na Comissão de Educação, que eu presido, tanto quanto na educação, na comissão especial do próprio plano, que é presidida pelo deputado Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, é votarmos o mais rapidamente possível. Encerramos nos próximos dias as audiências públicas, vamos tomar conhecimento da proposta do relator e certamente até o final do mês de maio, primeira quinzena de abril, nós vamos votar na Câmara, na comissão especial criada para tal fim. Daniel, você acha que corre-se o risco de o PNE não ser aprovado ainda este ano? Corre-se o risco considerando todo o processo de tramitação, né? O PNE ele sai da Câmara dos Deputados. É importante lembrar que se a comissão especial não chegar a um consenso sobre o plano, ele pode ir para plenário. Então é um processo na Câmara dos Deputados muito mais intenso, porque tem que constar da pauta, isso não é simples. Vai para o Senado Federal e volta para a Câmara dos Deputados. Isso significa, no ano de eleição, que se não for aprovado até abril na comissão especial, ele chega no Senado por volta de maio, junho, e aí para retornar de volta para a Câmara é muito difícil, porque os senadores vão querer tratar do tema do PNE, que é um tema federativo, inclusive. A União, no texto atual do substitutivo do deputado Ângelo Vagnoni, não é responsabilizada a colaborar financeiramente com a educação básica. E esse é um erro que o Brasil não pode permitir que aconteça. O Plano Nacional de Educação 2001 terminou de vigorar em 2010. Então, ou seja, a gente está num espaço sem nenhum plano que orienta as diretrizes educacionais no país. O que significa isso? Significa que estados e municípios, especialmente as redes municipais e estaduais que lidam com a educação básica, elas estão sem uma referência de planejamento cotidiano. Que elas estão sem uma meta para se orientarem, para realizarem a educação básica. Isso é bastante preocupante, até porque estados e municípios têm que criar os seus planos. Então a aprovação do PNE é urgente, a necessidade de que ela ocorra rapidamente no Congresso Nacional, porque tem que se orientar também o trabalho de estados e municípios. Deputado Newton Lima, o que atrasa tanto a aprovação do PNE na Câmara dos Deputados e no Congresso? Não obstante o plano estar atrasado, uma série de ações estão de alguma maneira sendo efetuadas. Nós não estamos parados no Brasil, nem governadores, nem prefeitos e nem mesmo o governo federal. A antecipação, por exemplo, de algumas metas, como a escola integral, que eu julgo fundamental, é um exemplo concreto disso. Foi anunciado pelo governo federal. Até 2014, metade das escolas brasileiras já terão 2 turnos, 2 jornadas de trabalho, o que é um avanço importante do governo da presidenta Dilma. Para a gente ir encerrando o nosso debate, Daniel, eu queria perguntar como você vê o envolvimento do governo com o Plano Nacional de Educação. O Ministério da Educação está dando prioridade para esse assunto? Bom, aí eu acho que é uma pergunta central de como se organiza o governo brasileiro, especialmente o governo federal. A área de educação não é uma área considerada efetivamente prioritária pelos governos.
no geral. Eu acho que estados e municípios, por conta de uma determinação constitucional, investem 25% daquilo que arrecadam de impostos ou recebem de transferências em educação. Mas a União investe quase 3% do seu orçamento em educação. O orçamento, na lógica da administração pública, determina a ordem de prioridades. A educação, de fato, não está considerada entre as grandes prioridades orçamentárias do governo federal. Mais do que isso, o Ministério da Educação, por mais que ele queira que o PNE seja aprovado, ele precisa entrar dentro do conjunto de prioridades do país. O presidente Dilma divulgou mensagem para o Congresso Nacional e que nessa mensagem a imprensa interpretou que ela colocava o PNE como um elemento importante dentro da sua mensagem, mas nas mais de 400 páginas, não tem uma menção direta ao PNE. Então eu não acredito que o governo federal trabalhe efetivamente na ordem de prioridades gerais do governo para esse ano, com o PNE como sendo uma prioridade máxima. É um problema para ser enfrentado no Congresso Nacional. Até eu vejo que a dificuldade na comissão especial advém dessa questão mais estrutural de qual é a prioridade da educação. Qual que é a visão do senhor sobre esse tema? Como é a relação do MEC com a Câmara dos Deputados na tramitação do PNE? Abrindo o ano legislativo, eu tendo sido eleito presidente da Comissão de Educação e Cultura, minha primeira providência foi convidar o ministro Mercadante, que lá esteve na última semana, numa audiência de 3 horas e meia com a comissão como um todo, em conjunto com a comissão especial do PNE, mas a nossa perguntando exatamente sobre o Plano Nacional e a prioridade do Ministério da Educação do governo Dilma. E o ministro Mercadante foi muito enfático em dizer que toda a maior preocupação e a maior prioridade do governo para ele este ano é fundamentalmente a aprovação do Plano Nacional de Educação. Tanto assim que passou em revista as 20 metas, uma a uma. Da primeira, que trata da creche, com ampliação dos indicadores de creche para as nossas crianças, até a pós-graduação. Gostaria de agradecer a presença dos dois. Continue a acompanhar notícias sobre educação e políticas públicas no Portal do Valor.